Ele foi, como todo um feminicida clássico, ele foi cortando os vínculos dela, tanto de amizade, ele foi isolando ela da família, ele tinha ciúmes até do filho dela, de 5 anos de idade, ele, com o tempo, ele foi fazendo com que ela se afastasse dessa criança. Essa criança, inclusive, relatou que já havia presenciado agressão física contra a mãe, praticada por ele. Quando ela saía com amigas, ele dizia que essas amigas não prestavam, que eram pessoas que não eram boas para o futuro dela, e ele também passou a desqualificar a família dessa jovem. Ele tinha acesso irrestrito ao celular dela, ela tinha que usar um código com amigas para dizer se era ela que estava falando no celular ou se era o namorado utilizando o celular dela. Então, de todas as formas, ele tentava controlar. Ele sabia onde ela ia, quanto tempo ela ficava nos ambientes, e com isso, ela, infelizmente, até ela perceber, quando ela tentou terminar esse namoro, comentando com as amigas, dizendo, agora eu vou sair dessa relação, ele já pegou todo o meu dinheiro, ele usa esse dinheiro para drogas, mas eu vou conseguir sair, conseguir um outro lugar. Foi no momento que ele percebeu que essa vida dele ia acabar, e ele decide pôr fim na vida dessa jovem. Pois é, ele foi preso em outubro de 2024, correto? E aí, por que ele foi preso? Ele estava coagindo testemunhas, atrapalhando as investigações, né, doutora? E aí, esse foi o motivo da prisão nesse primeiro momento, antes mesmo de vocês fazerem o desfecho do caso. Sim, essas mulheres nos noticiaram, então, com ele já preso, de que elas eram vítimas de assédio, de estupro. Ele costumava atrair essas mulheres até o apartamento, ou através do transporte de aplicativo, ele já assediava essas mulheres, oferecendo também, paralelamente, um aluguel de baixo custo, um custo muito abaixo do mercado. Ele oferecia quarto para estudantes. Essa era uma regra dele, que somente meninas jovens, que não eram proibidas visitas no apartamento, somente elas poderiam alugar apartamento, somente elas poderiam alugar quarto dentro desse apartamento, e através disso ele passava a assediar e, inclusive, dopar e estuprar essas mulheres. Somente com a prisão dele, algumas mulheres tiveram coragem de vir e dar mais notícias sobre esses crimes contra a dignidade sexual. Doutor, então ele pode também agora responder por outros crimes. Está feito, então, concluído o caso dessa jovem de 21 anos. Ele foi indiciado, então, por feminicídio e por tráfico, mas a situação dele pode piorar. Sim, é o que nós fizemos, a representação ao Poder Judiciário, para que autorize a Polícia Civil a divulgar a imagem desse homem, para que mais mulheres que tenham passado por esse apartamento no centro da capital, que tenham sido inquilinas desse homem e tenham sido vítimas de algum tipo de assédio, tanto no apartamento quanto como clientes de aplicativo de transporte, caso elas tenham sido importunadas sexualmente, que elas venham e tenham coragem de denunciar, formalizar essa denúncia, para que ele possa responder por esses crimes também. Infelizmente, a gente não pode divulgar... Pode deixar que eu divulgo. A polícia não passa essas informações pra gente, Laí, mas nós podemos dizer o nome da rua, pelo menos, onde fica esse apartamento, para que as mulheres que foram vítimas dele possam entender o que está se passando e procurar a polícia, né? Esse apartamento onde ele alugava os quartos, fica em qual rua? Fica na Avenida Augusto de Lima, aqui no hipercentro da capital, e sabemos que várias mulheres passaram períodos curtos dentro desse apartamento alugando, porque quando essas mulheres eram assediadas, elas optavam por deixar o local. Elas optavam com muita vergonha, muito medo. Ele é um cara agressivo, perigoso, usuário de drogas, ele transforma a personalidade de forma muito rápida. Ele fica com raiva e surtos de raiva muito rapidamente. Então essas mulheres, muitas delas nós sabemos que têm medo dele. Então essas mulheres que em algum momento alugavam quarto dentro desse apartamento, nesse edifício na capital, para que elas, se elas tenham sido vítimas de algum tipo de abuso, para que elas noticiem e registrem a ocorrência.